Então, meu caro aprendiz, você queria saber o que é ser um mestre ou o que precisa para ser um mestre? Sendo direto, meia dúzia de cabeça querendo jogar, já basta para você ser um mestre, por assim dizer. Mas a grande questão não é exatamente o que você precisa para ser um mestre. Se você quer jogar o RPG clássico, que todo mundo joga, por assim dizer, você precisa de um sistema de RPG, o que poderia se encaixar algo como Pathfinder ou Dungeons and Dragons, clássico D&D. O que faz deles um sistema são as regras, o padrão. Por isso que todo jogo de RPG é usado dados. Dados é um padrão feito, foi um padrão feito pelas pessoas. Como é um jogo que basicamente se envolve pela aleatoriedade das coisas, é tudo decidido no dado. Ele representa a possibilidade de você conseguir algo. Então, na rolagem do dado, um número vem completamente aleatório conforme você joga, e isso faz a magia do RPG ir para diversos cantos. E faz do RPG algo tão excitante, esse jogo de sorte. Muita gente hoje em dia faz dinheiro com jogo de sorte, exatamente por isso. Essa emoção que você sente quando você não está no controle. Quando o que está no controle é a pura sorte, por assim dizer, uma rolagem de dado, é muito mais excitante. E quando você cria em volta toda essa atmosfera que é o RPG, esse detalhe, esse mundo, essas aventuras, todos esses enigmas que são para resolver, é magnífico. Nossa, é maravilhoso. Então, você escolhe um sistema, por exemplo, o clássico D&D, que deve ser o que eu mais vou falar aqui, porque é o sistema que eu jogo, que eu mestro. No caso, eu ainda tô vendo as questões do que eu posso falar aqui sobre D&D sem tomar copyright ou coisas do tipo. Ninguém quer ser processado, né? Mas, basicamente, dados. Você pode, inclusive, nem precisa comprar dados, até porque tem alguns lugares que são bem caros, hein? Tem aplicativos que você pode procurar isso. Se tem iPhone, a App Store deve ter uma parada, com certeza tem. E a Play Store tem maravilhosos dados para você ter essa possibilidade, essa quantificação das coisas. E um sistema com regras, algo do tipo. Mas o que é ser um mestre? Você trabalha em volta de dois pontos: imersão e engajamento. A imersão é o que vai fazer os jogadores sentirem que é realmente uma segunda vida. Esse RPG de mesa, o que no caso RPG se trata de Role Playing Game, que é um jogo de interpretação de papel. Realmente você agir como se você fosse um personagem, como se você estivesse em outra vida. E a imersão é essencial para isso, essencial. E além de imersão, é o que vai trazer o engajamento, é o que vai trazer o interesse dos jogadores, que vai fazer eles quererem jogar cada vez mais. Isso é o foco de todo mestre. E como você traz isso? Através de alguns pontos. Seria muito bom para você criar toda essa questão de imersão e engajamento, você ser uma pessoa um tanto quanto observadora ou estudiosa. Não estudiosa no quesito, vou estudar pra escola. Mas quando você quer algo, você procura. Tenta entender aquilo bem. Tem muita coisa que você tem que estudar, tanto por sistemas de RPG em si, quanto pra como eu posso melhorar meu RPG. Se você for fazer um RPG medieval, que é o clássico, que eu faço bastante. Assim, você tem que estudar sobre aquela época. Exige uma procura. Esteja preparado para gastar tempo, se você quiser um bom trabalho, porque você sempre pode recorrer, no caso, às aventuras já prontas. Eu devo falar menos de aventuras já prontas aqui, mas de RPGs em geral e principalmente de como você criar RPGs, o que é chamado de homebrew, feito em casa. Mas enfim, voltando, o que deve ter dentro de você como um mestre? É bom você ser um tanto organizado, isso vai te ajudar bastante. Organizado, ter noção do que, assim, prioridades. Por exemplo, eu sempre tenho um fichário que eu ponho atrás da minha tela de mestre. Para quem não sabe o que é uma tela de mestre, é basicamente, digamos que 4 folhas de papelão que seja, com alguma imagem impressa, que seria como uma barreira entre você e os seus jogadores, uma muralha, para você proteger, digamos que, todas as coisas que você planejou, para eles não verem, para ter a questão da surpresa, dentre outras muitas coisas. Eu tenho meu caderno, que eu anoto a sequência do que eles vão fazer na sessão que a gente marca, para eu não perder o controle, saber sempre onde eu tô e poder agir como se eu soubesse de tudo. Algo que você vai perceber como mestre é que você vai parecer que sabe de tudo, mas na verdade você vai ver que você não sabe. Muita coisa a gente faz no improviso. E assim, eu também achava que improviso era um negócio que super difícil, que ia ter que criar, mas dá pra ser feito. Ainda mais se você é uma pessoa, como eu falei, que procura detalhes nas coisas e assim, sabe, você se imerge quando você quer passar algo pro outro. Por exemplo,
Se eu falo pra você que você tá numa floresta, você já imagina uma coisa. Mas, por exemplo, se eu falo que você tá numa floresta, não só uma floresta com árvores altas de uns 15 a 30 metros, você ouve o farfalhar das folhas na floresta, você sente a brisa do vento passar ainda que de vez em quando, você ouve os pássaros cantarem a um canto, um pouco da vida da floresta. Se você sente o chão um tanto duro dessa trilha na qual você está passando, às vezes topando com uma raiz ou outra, nessa vegetação densa, às vezes te englobando e você pode até inclusive perder a trilha, é totalmente diferente do que eu só falar uma floresta. Eu posso inclusive fazer algo completamente diferente. Se eu falar uma floresta, possivelmente você vai pensar em várias árvores, tudo verdinho, mas eu posso falar que as folhas das árvores, em vez de ser folhas largas, são pequenas folhas pontudas vermelhas. Ou eu posso pegar algo completamente fantástico e falar que o próprio solo é roxo e os troncos são negros. A questão de detalhamento é essencial. É bom assim, você pode até fechar os olhos e falar devagar para você mesmo ir se imaginando no local, e conforme você se imagina, você passa para todos os seus aventureiros. É essencial então você ter uma base assim, um sistema que você siga, você ser organizado, é ótimo. Se você tiver uma aventura pronta, já tá praticamente tudo feito, você quase não vai ter trabalho nenhum. Vai ter que ler bastante do livro de aventura para você passar isso para os seus aventureiros. Se você tá procurando ser mestre, com certeza você deve ser um cara criativo, inventivo. Cria coisas assim, gosta de, nossa, eu quero criar isso aqui, quero criar aquilo ali. Isso é ótimo, porque o RPG e o mundo que você for criar ou algo do tipo é o lugar perfeito para você jogar qualquer ideia que tem na sua cabeça. Tudo que passa na sua cabeça você pode jogar ali. Se achar legal, vamos testar, joga ali. E isso é maravilhoso. Tudo que você quiser criar, ideia na cabeça, joga. Algo que basicamente move todo mundo no RPG é a exploração. Então é bom você ter essa noção de procurar coisas novas para você poder apresentar para os seus jogadores. Basicamente, como mestre, sempre continue aprendendo, procurando mais e mais coisa. Mesmo os grandes astros assim do RPG, como Matthew Mercer, que cara é absurdo, mas enfim. Descrição, no caso de detalhes e vocabulário, que vai trazer bastante imersão para o seu grupo. Organização, para você ter controle das coisas, principalmente planejamento. Você tem que planejar muita coisa antes, porque pode muita coisa dar errado. E assim, se você for um cara que é o que eu no caso mais vou focar aqui, um cara que vai criar uma aventura, um cara inventivo e tudo mais, você precisa planejar até o que não tiver na sua cabeça, por assim dizer. Você precisa só ter uma galera, escolhe o sistema e se diverte. Se diverte. Essa é a grande essência. Se divirta. Bom, em vez de ter um mundo lá fora para você descobrir e explorar, tem um mundo lá fora para você criar. Você é o seu Deus agora. Você é a existência.